Fala, galera! Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Pulso Firme, dessa vez para quem tem pulso firme de verdade. Daqui a pouco, em linha direta. Nós vamos apresentar 10 relógios para que você possa combater o crime com grande estilo. Incident 4562, Arnie 1313. First Entry 13, Roger. Shows en route. X13 Roger. First customer of the day. I hope they enjoy police service. Luminox Navy Seals. É ou não é um relógio para polícia? Navy Seals é clássico, né, já da Luminox aí, o relógio, belo de um relógio extremamente militar, esse Foi concebido para as forças especiais dos Estados Unidos, né? Os Navy Seals, né? É um relógio que foi feito para isso. É um relógio que, por mais ser grande, ele é discreto, porque Sim. ele veste muito bem, porque apesar da robustez dele, o lug-to-lug dele é muito curto, então ele, além de vestir muito bem, por ser de carbono, né, de 70% de carbono, é um relógio extremamente leve, pau para toda a obra, aguenta qualquer tranco, e tem ainda um maquinário muito robusto, que é o Honda, maquinário Quartz Honda, suíço. Assim, pode usar sem medo, você não vai ter problema nenhum. Esse é o relógio que tirou a hegemonia do G-Shock nas forças militares americanas lá, né? Porque usava-se só G-Shock, chegou o Luminox, ele é muito bem utilizado, aceito por todas as forças lá. Não, e além disso, uma coisa importante dizer que ele tem os lumes de tritium, né? Sim. E eles não apagam nunca. E são mais discretos. Então, geralmente, quando você tá numa operação especial, você tá num lugar um pouco escuro, você vai conseguir ver a hora, né? E quando você tá numa operação, o tempo é muito importante. Então, é importante você ter um relógio que seja uma ferramenta e não um utensílio de moda, né? E o Luminox eu acho muito legal, só para concluir, assim, ele é um relógio que geralmente quem tem acesso a ele entende de relógio. Sim. Então, assim, a diferença que eu vejo dele para um G-Shock, por exemplo, é que o G-Shock ele pega todo um público, mas não exatamente quem gosta de relógio. Se você vê alguém usando o Luminox, você tem a nítida percepção que aquele cara sabe o que está vestindo, sabe o que comprou. E lógico, se a gente vê algum combatente do crime usando um Luminox, eu tiro o chapéu. Pô, esse cabra é foda. Próximo. Tá aí, ó. Um belo de um relógio para você combater o narcotráfico. Henk, do seriado Breaking Bad, usou muito esse G-Shock G2500, extensão aí 3V, que é essa cor aí que a gente tá vendo. Um relógio bem legal, um relógio bem inesperado, não um relógio que você habitualmente vê por aí, é um relógio até difícil de achar, mas é um relógio bem legal, robusto, um relógio 48mm. Esse você tem que ter de verdade pulso firme para usar, né? Não é para qualquer pulso, mas ele aparece durante o seriado usando ele em várias cenas, fazendo várias coisas diferentes. Ele é um relógio muito versátil ao mesmo tempo. Então, fica aí uma boa opção para você combater o crime, mas para você também usar um relógio que poucos vão ter. Sim, poucos vão ter. Mas não tem como não ter Cássio numa lista para militar. Não tem como. Carro-chefe. Próximo. Hamilton Cackfield. Essa versão de titânio all black, discreta, perfeito para o investigador criminal. Por quê? Um investigador criminal, ele tem que também fazer parte da sociedade. E ele não pode estar com um Luminox, um G-Shock, que é um relógio mais robusto, acaba ferramenta, né? Mais ferramenta. Exato, ele tem que ter alguma coisa, não deixa de ser uma ferramenta. Ele não tem tempo também para escolher o relógio. Ele precisa de uma coisa que atenda todos os lugares. Tá aí. Discreto, bonito. Qualquer Cackfield vai ser espetacular. A Hamilton eu sempre brinco com todo mundo que eu falo. A Hamilton é a Rolex para relógio Field. Rolex no sentido que Rolex é uma referência. De relógio. Né? Mas assim, para relógio Field, Hamilton para mim é a marca que
é o parâmetro para ser adotado pelas outras, né? E esse Cakefield aí é espetacular, um relógio de titânio, um relógio leve. E não chama atenção. Back aberto, não chama atenção. Ele tem uma outra versão também no preto, que é aquela com pulseira de couro De meio couro, havana, cor, isso. com os index em pátio. Não, Né? aquilo Lindo é também, espetacular. sensacional. Espetacular. Assim, qualquer Hamilton que você compra, meu amigo, você tá muito bem servido. Baita de um relógio. E confiável, acima de tudo. Muito confiável. Próximo. Aí, ó. Tem como você ter um kit mais bem montado para você combater o crime do que esse? Você compra um Victorinox, inox, carbon mecânico, um relógio em carbono, mecânico, vem num puta de um estojo legal. Aquele estojo eu queria pra mim, aquele É estojo. só o estojo. E ele vem com canivete ainda, meu amigo. Às vezes você ganha um canivete Spartan da Victorinox. A Victorinox é uma das marcas mais fabulosas para trabalhar, manejar metal, aço. Os caras são... Assim, eu tiro chato. Tudo que a Luminox faz é legal. A mochila é legal. O canivete é legal. Eu digo o até relógio- mais. Eu gosto muito da Victorinox em questão de lifestyle também. Também. Eu acho que ela não é só o relógio, não é Sim. só o canivete. Tudo. Tudo. Eu gosto de tudo da Victorinox. Ah, A tem uma mala mochila, mala de viagem. Tem uma mala de viagem deles que é sensacional. E tudo Mas, é assim, muito robusto. É tudo muito robusto, tudo é aquela sensação de resistência, de qualidade. E esse relógio aí é brabo pra você combater o crime, hein? Você combate em grande estilo porque um relógio desse, ó, 43mm, ele é um automático, ele usa uma Celita SW200, ele tem o back aberto, ele é de carbono, atrás quando você gira ele no back ele tem a borda ali, ó, onde você rosqueia, onde fica o fixo, é em titânio, ou seja, tudo que foi feito para ele é pensado para ser um relógio leve e confortável. Então, mesmo sendo um relógio automático, você vê que é um relógio, ele tem 170 gramas. Então, um relógio bem tranquilo para você usar no dia a dia. Esse já é pro cara que já tá há um tempo na corporação, né? Eu fui promovida a comandante do FBI. Próximo. Sitzenaltkroen. Ó, esse aqui é para uma função específica da polícia, que é o BAC, que é o Batalhão de Ações Caninas, que é pouco falado, mas é muito importante, porque são esses animais que farejam para fazer algum tipo de resgate, para procurar droga, esse tipo de coisa. O cachorro veio e ficou doido o cachorro aqui. Por quê? Porque o animal é altamente treinado e preparado para descobrir esse tipo de coisa. E a pessoa que trabalha neste batalhão, ela vai enfrentar diversas situações em questão de terreno, em questão de dia a dia, e ainda precisa de um relógio que seja robusto, além de ser uma ferramenta, precisa de um relógio que seja robusto para que ele não tenha medo de brincar com o seu companheiro ali que está no seu dia a dia de trabalho, né? Então, essa escolha foi pensando no BAC. Foi pensando no BAC, um relógio grande, é uma função muito voltada para campo. Sim. Então precisa ter uma visualização boa, ter um dial com uma boa visualização e que, acima de tudo, seja uma ferramenta. O Alticron possui altímetro, tem bússola, tudo que é necessário para poder fazer uma operação de resgate ou de... Aquela que você usa o animal, né, para fazer... Acho que Brumadinho teve... Brumadinho usou bastante. É um belo de um relógio, é legal, bonito montado assim nesse dial aí, com essa pulseira, acho que... diferente dos outros que a gente mostrou antes, você vê que é um relógio... Você vê que na própria classificação de um relógio mais voltado para uso de forças armadas, militar, você tem várias opções. Isso aí é muito legal, muito bonito. Um belo do relógio, um Citizen, acabou. Com um quarto solar, né, já. Exato, perfeito para esse tipo de profissão. Próximo. Ah lá, rapaz. Aí é faca na caveira, hein, meu? Esse é faca na caveira. Não vai subir ninguém. Isso aqui você pode subir um morro com isso. Se levar uma bala, ele resvala, voa pro outro lado, você não vai ficar ferido. Baita de um G-Shock, ele já tem até a cor dele já lembra as cores do Bop. Esse daí é um relógio usado pelo Capitão Nascimento, um Casio G-Shock Gulfman G9100. Ele aparece com outro G-Shock também no filme, mas esse daí ficou bem conhecido na época do lançamento do filme, que foi um G-Shock muito procurado. Esse G-Shock ele tem 46mm, ele é quartz. E o legal dele, ele tem indicação das marés com base ali nas respectivas latitude e longitude, então é um relógio que você pode usar, por exemplo, para combater
o crime na costa brasileira. Você tem ali toda a referência de marés. É um relógio bem específico de se encontrar, mas você consegue dar uma caçadinha aí que você consegue achar. E quem procura esse tipo de relógio e vai participar dessas operações, ele vai ter tanta vivência que é um relógio que o cara ele vai usar pra tudo isso daí. Vai estar incorporado no pulso dele. Vai usar pra todos os motivos. Vai ser um companheiro dele. E você sai da escolha óbvia do G-Shock, né? Você Sim. entra num modelo bem específico, aí todo mundo pergunta, mas que G-Shock é esse e tal? Pô, o G-Shock do Capitão Nascimento. É legal, um relógio que dá pra contar a história também. Com certeza. Próximo. Porra! Aí já tá falando de um nível acima ali, né? Isso é combater o crime em grande estilo mesmo, hein? É um Breitling Endurance Pro. E pra quem que a gente vai indicar esse relógio? Quem? Por um apoio aéreo. É um cara que vai te dar imagens. E dê imagens. O comandante Hamilton aí lá. da Polícia Militar, né? Tem que ter o combate aéreo também. Bela escolha, realmente, um Breitling. Inclusive, o comandante Hamilton, ele tem um aerospace, já apareceu em várias fotos. O que ele tem, inclusive, que eu já vi em umas fotos, é que ele até que no bracelete tem aquele extensor com a bússola, se eu não me engano. Ah, assim mesmo. Não sei se é bússola, se é provavelmente é dual bússola. time, mas... Puta, E, acima de tudo, bela escolha. precisa ser um relógio ferramenta. O Breitling Endurance possui uma bússola, que é muito importante, né? Para ter esse tipo de informação dentro de uma aeronave, né? Quase um backup de informação, né? Tem um cronógrafo e é um dial de fácil visualização, né? Relógios geralmente servem como backup de informação, porque se eu tenho toda a aparelhagem da aeronave, se der algum problema, eu tenho algumas ferramentas que eu posso utilizar para poder navegar. Patrick! Ai, caralho! Ai! Patrick! Ai! Então, por isso que é importante ter um relógio de fácil visualização e que tenha ferramentas, complicações para a área. Ele usa não só como um tool watch, mas um relógio muito bem apresentável para você usar em qualquer outra ocasião, né? Um Breitling, aliás, e assim... E o legal do Endurance é que ele tem várias opções de cores. Então ele tem o branco, ele tem o preto, ele tem o vermelho, ele tem o azul marinho, ele tem azul bebê, ele tem amarelo, ele tem verde. Puta, é uma infinidade de cores e um relógio bem bonito, leve, confortável de usar. Esse relógio é demais, eu gosto muito dele. Bela escolha, gostei. Próximo. Tá aí, ó. Modelo não muito... Você não conhecia. Não muito óbvio, né? Difícil achar esse modelo. Ele é um Citizen Pro Master, 35º aniversário, é uma edição especial do Pro Master. Referência, se não me engano, JV10008, alguma coisa assim. Enfim, mas um relógio muito legal. Esse relógio ele vem num estojo, com uma apresentação também toda diferenciada. O back dele atrás tem a informação também do 35º aniversário ali. Ele vem com duas pulseiras, ele tem a pulseira de metal que vem nele, ele vem também com essa pulseira, se não me engano, de nylon, camuflada. E olha só, um relógio 43mm. Ele vem com as duas pulseiras que eu falei. Ele tem safira com anti-reflexo. Ele tem world time. Então dá para você ter a comparação de horários aí com 43 áreas distintas, abrangendo aí 29 fuso horários diferentes. E um relógio com calendário perpétuo. Né? O relógio é um belo de um Citizen aí, uma edição comemorativa para você fazer bonito. Isso aí todo mundo vai perguntar. O relógio é muito legal, dificílimo de achar. Eu encontrei um no OLX, por volta ali de uns 5 mil vendendo, usado. Novo, se você garimpar aí, também eu acho que você encontra não muito diferente disso. O anúncio lá parecia estar um pouco mais caro do que deveria, mas é um relógio exclusivo. E tem uma coisa que eu gosto da Citizen, que para mim, a Citizen é a melhor fabricante de relógios ferramenta. Sim. Todos os relógios, é claro, tem uma linha mais voltada para o luxo, mas todos os relógios da Citizen, a maioria, principalmente os principais, eles são ferramentas e muito voltada, eles não se preocupam tanto com a estética do relógio, mas sim com a função do relógio. E de novo, para quem tem esse dia a dia corrido, precisa de uma ferramenta confiável, é uma baita de uma opção. Meu próximo Citizen vai ser um desses. Eu quero, eu posso. Ali. Ah lá.
Isso é diferente. Você tá usado, hein? Você tá usado. Vocês não sabem, mas a gente aqui, a gente não sabe o relógio que o outro tá escolhendo. Cada um coloca 5 na lista, a produção aí junta tudo e monta, e a gente é pego de surpresa aqui. Mas você tá usado. Isso aqui é diferente. Esse daqui é pro cara que ele já tá um nível acima da corporação, na hierarquia da corporação, tá? E ele quer uma coisa diferente. E geralmente policial, eles vão pra lados pouco convencionais, né? E aí que eu falei pra ele, chama a polícia, não faz isso não. E eu falei, pô, puta opção legal, né? Um Glycine Combat Sub. É um diver, é bonito, é discreto e não tira esse ar militar que com certeza quem está usando quer passar, né? Mano, essa pulseira NATO... Isso é pro delegado, né? Não, senhor delegado. Legal esse relógio, legal pra caramba. É difícil, a gente às vezes esquece, né, da Glycine, vai falando de outros relógios, não lembra, assim, uma puta marca legal também, uma marca já... É um suíço. Suíço. É um suíço e se falar até, um preço acessível. Cara, eu adoro relógio assim, quando você sai do óbvio, quando você sai do que todo mundo tem. Esse relógio gera muita curiosidade quando a pessoa vê. E outra coisa, ele não tenta imitar ninguém, que eu acho muito legal isso também. E é difícil, né? Um diver que consegue imprimir uma característica personalidade. Própria, porque eles acabam sendo, você pega diver tradicional aí, com bezel unidirecional. A coisa mais fácil é você fazer relógio parecido. Sim. Parecido com o Rolex Sub, com qualquer outra coisa. Mas quando consegue, você vê que tem características, detalhes, pequenos detalhes que fazem ele ter uma cara dele. Exato. Bela escolha. Bela escolha. Próximo. Aí. Vai falar se ele não tem um tira mais cabra-macho do que Stallone Cobra. Porra. Um cara que chega pro bandido e fala: Cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você. Como é que é, cara? Eu tenho uma bomba aqui. Eu mato ela. E mando isso tudo pelos ares. Vai fundo. Eu não faço compra aqui. Seguinte, amigão, fica calmo. Quer conversar? Vamos lá. Eu adoro conversar. Eu não quero conversar com você. Chama a televisão pra cá. Anda, chama! Não posso fazer isso. Por quê? Com louco eu não negocio. Eu mato. Eu não sou nenhum louco! Eu sou um herói! Você está diante de um caçador! Sou o herói do mundo novo! Você é uma doença. E eu sou a cura. Morra! Solta! Esse cara, eu quero esse relógio pra mim, eu vou procurar, eu vou encontrar, eu quero esse relógio pra mim. Tira a barra pesada. Você quer um relógio, você tem respeito. Heuer 2000. Esse relógio é Heuer porque, pra quem não sabe, a TAG, ela entrou na Heuer no ano de 1985. Então, esse relógio ele foi fabricado entre 80 e 85. A última tiragem dele, o logo ali, em vez de Heuer, tá já como TAG Heuer. Sim, sim. E é um relógio difícil de encontrar. Essa referência aí a 973-006, mas tem uma outra referência, tem que tomar cuidado para quem busca, porque tem uma que é mid-size, que é menor, e tem essa que é de 39mm, com coroa e tudo mais. Ali você vai ter um relógio ali quase com seus 40, um relógio que veste bem. E ele tem aquela opção, quando novo, da pulseira também de couro, que é a que o Stallone usou no filme. Então, um relógio muito fora da caixa, um relógio, é um TAG que ele é lá dos anos 80, ele é um Heuer 2000, mas ele foge um pouco daquela aparência que você pega um Series 2000. Hoje em dia, todos são muito parecidos. Ele já tem um bezel ali de alumínio, com as inscrições ali de minutos. E realmente é para passar exatamente essa imagem, né? O cara chega, vai combater o crime o dia inteiro,
aí abre a porta da casa, abre a geladeira, pega aquela pizza gelada, Corta com a tesoura. corta com a tesoura. Puta, que mundo merda que a gente vive. É isso aí. Baita de uma escolha, me surpreendeu muito. Maconha faz mal, sabia? Tu é o quê? Policial, é? Sou. Que cara atrevido. Quebra a cara dele. Fiz essa coisa horrível. Fechou aqui os relógios. Policiais, relógios pra você combater o crime em grande estilo. Faltou algum? Comenta, coloca aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com seus amigos, ajuda o canal a crescer, porque vai ter vídeo aqui toda semana com muita ideia legal e você pode ajudar a dar as ideias das próximas pautas. Comente aqui. Certo? Certo, então é isso aí. Valeu, até a próxima.